Vou dar um refresh aqui na nossa página e já está acessando. Task 2. Vou dar um refresh na nossa página só para atualizar, porque a gente não fez essa implementação. E agora, se eu der um refresh ou abrir essa aplicação aqui em outra aba, esses dados já estão persistidos. Olha aqui, já está persistido porque a gente já configurou isso tudo para um ambiente de produção. E a gente consegue controlar tudo isso aqui dentro da nossa aplicação, aqui quantidade de acessos e tudo mais. Nesse vídeo eu vou mostrar o desenvolvimento de uma aplicação. Essa aplicação é bem simples, mas a ideia é a gente trazer os benefícios da stack escolhida, os benefícios das tecnologias combinadas. A primeira tecnologia que a gente vai utilizar no nosso projeto vai ser o Next. Ele vai fazer a parte de front-end e a parte de back-end, 100% JavaScript. No front-end vai utilizar o React e no back-end a gente vai utilizar o Node. Isso tudo encapsulado dentro desse framework. Segunda tecnologia vai ser o PlanetScale. Ele é uma plataforma de banco de dados serverless, ou seja, sem servidor, compatível com MySQL. E aqui a gente não vai preocupar com pool de conexões ou gerenciamento de conexões. Então ele passa a ser altamente escalável de uma forma bem simples. E é possível também a gente trabalhar com conceitos de branches. Aqui a gente tem branches, assim como a gente tem nos códigos, de criar ramificações, né, baseado em um esquema. E isso deixa todo o nosso esquema de banco de dados de uma forma bem mais simples, porque a gente não precisa preocupar com os desafios de infraestrutura operacional. A terceira tecnologia, né, dessa stack que a gente está utilizando é o Tailwind CSS, para a gente trazer um estilo mais amigável aqui e não ficar aquele HTML puro, né, aquele HTML CSS puro. Então aqui já traz simplificado a parte de interface. A quarta tecnologia é o Prisma. Ele é um ORM que a gente pode utilizar com o TypeScript, que ele vai ajudar o desenvolvimento a ser mais rápido e proteger a nossa aplicação para erros, porque a gente vai trabalhar com objetos que são reflexos, espelhos das nossas tabelas. E aqui tem as possibilidades dos bancos que a gente pode trabalhar. Como o PlanetScale trabalha com MySQL, a gente vai conseguir fazer essa combinação. Então, a gente vai olhar para dentro da nossa aplicação essa combinação do PlanetScale com Prisma que funciona muito bem. Então, essa é uma das partes mais interessantes aqui que a gente vai ver. E, por fim, a gente vai publicar a nossa aplicação na Vercel e fazer toda essa combinação de tecnologia e publicar isso em um ambiente de produção, um ambiente acessível para qualquer usuário. Agora a gente vai criar o nosso projeto aqui com Next NPX, Create Next App. Eu vou utilizar já esse projeto com TypeScript e vou dar o nome de To-Do App. Então ele vai estar criando aqui a parte inicial do nosso projeto, já vai trazer toda a configuração de TypeScript. E a gente vai abrir esse projeto nosso aqui dentro do VS Code e começar a fazer a configuração, né? Trazer todas as tecnologias que a gente falou aqui no início do vídeo para dentro do nosso projeto aqui no VS Code. Bom, aqui nosso projeto está aberto, já tem toda essa estrutura aqui criada. A primeira coisa que a gente vai fazer é conferir aqui as versões, né? A versão do Next que tem instalado, a versão do React, para quando você simular esse mesmo projetinho que a gente está fazendo, se está compatível com o que você está instalando ali no momento que está tentando simular esse nosso projeto, para funcionar da forma que a gente está fazendo aqui agora. Então, configurando o primeiro passo aqui no nosso terminal, a gente vai fazer a instalação npm install do Prisma, Prisma-D. O Prisma a gente vai utilizar ele aqui, esse pacote do Prisma, quando a gente estiver publicando a nossa aplicação. Aqui, para a gente testar, fazer o teste do PlanetScale junto com o Prisma, a gente precisa também do npm install Prisma Client. Prisma Client não vou instalar ele como dependência de desenvolvimento, já vai ser como dependência geral, então ele cai aqui nesse pacote de dependencies. Agora, com esses dois pacotes instalados, o próximo passo é fazer a instalação, a inicialização do nosso projeto com o Prisma. Eu vou utilizar um npx Prisma init. Ou eu poderia utilizar simplesmente Prisma init, mas como eu não tenho o Prisma instalado como pacote global, eu vou utilizar o npx, que eu já pego a última versão
do pacote do Prisma. Então, npx prisma init, ele vai fazer o seguinte, ele cria para a gente esse .env, que ele traz uma URL, que é o nosso database. Aqui a gente vai utilizar o MySQL, e ele traz também uma pasta chamada Prisma com schema.prisma. As primeiras configurações que a gente faz para funcionar o Prisma com o PlanetScale é a gente adicionar aqui o Preview Features. A gente vai estar falando sobre isso daqui, Referential Integrity. A gente vai estar colocando isso. Vou salvar aqui, não precisa dessa vírgula. O nosso provider vai ser o MySQL. A nossa URL, vou deixar aqui para buscar do nosso .env, que é o Database URL. E a gente vai adicionar aqui mais duas outras propriedades. A primeira é Shadow Database URL. Esse Shadow Database URL a gente precisa para o PlanetScale funcionar em ambiente local. Para a gente não precisar passar uma URL que vai acessar o nosso PlanetScale lá no servidor, aqui no nosso servidor, do nosso navegador lá do PlanetScale, a gente vai usar local. Para usar local, a gente vai precisar desse Shadow Database URL. E aqui a gente vai pegar também de uma variável de ambiente, e aqui eu vou colocar Shadow underline Database URL. Vou copiar e vou jogar isso aqui lá para dentro do nosso .env. Vou deixar aqui em branco primeiro, porque quando a gente entrar na parte de configuração lá do PlanetScale, a gente volta a colocar essas informações. E a última informação é o Referential Integrity, que eu vou colocar aqui Prisma. O que vai acontecer? Quando eu coloco esse Referential Integrity, eu estou colocando que eu vou fazer relacionamentos entre tabelas, mas esse relacionamento que eu estou utilizando, ele tem que existir. Isso é algo um pouco mais complexo aqui para o nosso cenário, mas eu vou deixar aqui essa configuração já pronta, se caso a gente avançar com a nossa aplicação. E aqui, para o nosso exemplo, eu vou criar um model chamado ToDo. Esse model, eu vou colocar simplesmente duas propriedades, né? Isso aqui é uma tabela que vai ser espelhada lá no nosso banco de dados MySQL. Primeiro, um ID, e eu formo aqui o tipo dele. Eu vou colocar aqui int, e eu vou colocar aqui um @id para identificar que esse campo vai ser um campo de identificador. Eu posso usar aqui um @default, porque ele vai ser inserido de forma... quando eu inserir um dado, ele já vai trazer esse default. E qual que vai ser o default? Eu vou trazer um auto-incremento aqui para a gente. Eu vou colocar aqui também um description. Esse description vai ser do tipo string e a gente vai setar ele do tipo db.text. Okay? Se eu salvar aqui, ele já faz toda a indentação e ele tem todo essa interface. Se você estiver programando esse esquema, né, schema.prisma, e não tiver nesse formato, você pode instalar a extensão Prisma. Instalando essa extensão Prisma, a gente já vai ter todo esse highlight aqui que a gente tem no nosso arquivo de esquema. Então aqui eu estou criando simplesmente uma tabela no meu banco de dados e falando quais são as configurações para trazer o esquema do meu banco de dados MySQL como objetos para trabalhar com ORM dentro aqui do nosso projeto. Então eu volto aqui, deixa eu só salvar esse .env. Voltando aqui para nossa stack, a stack que está sendo utilizada, a gente tem o PlanetScale. PlanetScale você pode fazer o login utilizando o GitHub. Então é bem simples, eu já tenho aqui, já fiz o login, eu vou para o meu dashboard. Quando vocês fizerem o login pela primeira vez, o seu dashboard provavelmente vai vir igual esse meu aqui, que está em branco. Né? A gente pode utilizar, criar o nosso banco de dados pela interface, ou a gente pode usar a CLI do PlanetScale. Aqui eu coloquei já, né, eu já tenho um link aqui, na própria documentação do PlanetScale, como que a gente pode utilizar a CLI do PlanetScale. Então, você pode seguir as instruções conforme o sistema operacional. Eu estou utilizando o Mac, então eu utilizei o Braille para fazer a instalação do PlanetScale, e assim como a gente faz a instalação do MySQL Client também. Por quê? A gente precisa rodar o nosso banco, a gente vai rodar o nosso banco de dados local. Então, a gente tem que ter o MySQL Client também instalado.
Aqui tem a instrução para Linux e aqui um pouco mais para baixo para Windows. Então é só seguir, é bem simples, tá? Não vou focar nisso aqui agora. O que a gente pode perceber? Quando você tem o CLI instalado, pscale já vai funcionar. Então, se você digitar pscale e der um Enter, ele já vai trazer essas configurações aqui, a lista de comandos que a gente pode estar utilizar. Se você ainda não instalou, se você executar esse comando e não responder, provavelmente deu algum erro na instalação. Mas lembrando que é bem simples também, eu posso fazer todo esse processo, né, de forma pela interface. Então aqui ele está só fazendo uma introdução e a gente pode criar o nosso primeiro database aqui. Então não vou criar por aqui, eu vou criar através dos comandos. Tem um outro documento que a gente tem, que é da documentação, que é esse reference PlanetScale-CLI. Aqui tem os comandos que a gente pode fazer. pscale, db, create e o nome do banco. Então vamos criar dessa forma. pscale, db. Aí aqui ele já está trazendo algumas opções para a gente. Create. E eu vou dar um nome aqui do meu banco de dados. Então vou dar to-do app. Quando eu dou esse comando, se você der o comando pela primeira vez, ele vai pedir para logar lá no PlanetScale. Como eu já fiz o login lá no PlanetScale, ele não apareceu essa parte de autenticação. Mas é bem simples, só você colocar, só você fazer o acesso e retornar aqui para a aplicação. Então, quando eu faço isso e acesso aqui o painel do nosso PlanetScale, o nosso banco de dados já vai estar aqui. Eu vou clicar aqui para acessar o nosso banco. E a gente pode ver o modelo aqui de branches, né? Ele já cria a branch main. Essa branch main, a gente pode definir ela como a nossa branch de produção. A gente pode criar ramificações para fazer testes, simular se a gente vai mudar o esquema do nosso banco de dados ou não. E depois fazer um merge, né? Que a gente fala que é um deploy, né? O deploy request. Isso a gente vai estar vendo aqui um pouco mais para frente. Mas até o momento, o nosso banco não tem nenhuma tabela e só tem uma branch. Né? Por enquanto não tem nada, que a gente acabou de criar o nosso banco. Então aqui o próximo passo é a gente criar mais duas branches. A branch que a gente vai criar vai ser uma branch do Shadow e uma branch que a gente vai fazer as primeiras alterações. Então eu já vou deixar aqui para o nosso database URL uma URL que vai ser local para a gente poder acessar o nosso banco. Então vou deixar esse endereço e vou colocar aqui o nome do nosso banco de dados. E vou fazer a mesma coisa para o Shadow, só que eu vou colocar outra porta, to-do-app. Esse to-do-app é exatamente o nome que a gente tem lá do nosso database. Então, to-do-app aqui, eu coloco to-do-app também, e esse é um endereço local para a gente utilizar o MySQL na nossa máquina local. Lembrando que a gente já fez a instalação do MySQL Client e do PlanetScale na nossa máquina. Bom, assim como na documentação aqui do CLI, a gente tem aqui os comandos que a gente pode estar executando. Um deles é o branch, né? Então sempre utilizando a palavra pscale e depois o comando branch. Então a gente vai fazer o primeiro, que vai ser pscale branch, e vou dar um create. Qual que é o lugar que a gente está criando a nossa branch, que é o to-do app. Aqui é o nome do database e aqui é o nome da branch. Eu vou colocar initial setup. Então eu estou criando uma branch, ele demora alguns segundos ou até minutos para finalizar a criação dessa branch e vou criar mais uma branch aqui, só que agora com o nome de Shadow. Aqui a gente aguarda só alguns segundinhos para ver que a branch já foi criada completamente, para depois a gente fazer a conexão nessas branches. Então aqui a gente pode acompanhar, vou dar um refresh. Aqui ele já está acusando que eu tenho 3 branches. Posso vir aqui nessa aba de branches para identificar quais são as nossas branches. A gente pode ver aqui que a gente tem a branch aqui, que é a main, e 2 branches que foram criadas a partir dela, que é a initial setup e a shadow, que eu acabei de criar. E eu posso estar deletando essas branches. Agora, novamente, pscale. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar, então vou utilizar o comando connect, vou falar onde que eu quero conectar, o nome do meu database, e aqui eu vou colocar qual que é a branch que eu quero. Então é initial setup
e vou passar a porta também, port, a porta 3309, é aquela que está lá dentro do meu .env, né? 3309. Vou dar um Enter. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na 3309, eu vou conectar na minha branch Initial Setup e na branch Shadow eu vou conectar na 3310. Então, eu vou copiar esse comando. Para não pausar aqui e deixar aberto, eu vou vir aqui nesse maisinho e criar um novo terminal. Aqui, ao invés de 3309, eu vou colocar 3310. E aqui eu vou colocar o nome da minha branch, Shadow. Então, já estou conectado nas duas. A gente pode ver que ele acabou de subir a aplicação na 3310. E um novo comando que eu vou fazer, eu vou criar aqui um novo terminal. E a gente precisa promover um branch nosso, né, para ser o branch principal. Para a gente fazer isso, eu vou executar um outro comando. Então, o que a gente vai vir aqui e fazer é pscale branch promote. E eu vou falar qual que é o meu database, to-do app, e vou falar qual que é o nome do meu branch. Eu vou colocar aqui que é o main. Então, estou promovendo o meu branch main para produção. O que vai acontecer? Se a gente voltar aqui no nosso painel e der um refresh, a gente pode ver que ele criou esse escudozinho aqui para a gente, que ele já é o branch, que é o nosso branch de produção. Então, quando a gente publicar a nossa aplicação aqui na Vercel, o branch que vai estar sendo utilizado vai ser o main. E para dentro do nosso projeto, a gente vai criando os branches aqui e trabalhando em cima dele para depois replicar aqui para o branch principal. Agora, a gente precisa criar a parte de interface, né, para comunicar a nossa aplicação com toda essa estrutura que a gente acabou de criar. Então, eu vou vir aqui primeiro dentro de Pages, né, aqui nosso index, e vou limpar um pouco aqui, né, simplificar. Vou deixar só essa div aqui primeiro. Esse next page aqui, por enquanto, a gente não vai precisar. Vou apagar tudo isso. E a gente vai precisar, na tela inicial, a gente vai ter só uma página para dentro dessa aplicação, que a gente vai buscar todos os nossos to-dos e poder criar também um to-do. Então, para buscar os to-dos, a gente vai utilizar um get server side props. Então, vou dar um export const get server side props, que ele vai ser do tipo get server side props, né? Já fez a importação ali do next, estou tipando, async, e aqui a gente vai dar um const todos recebe um array, a gente vai estar implementando isso, e vai dar um return props todos. Por enquanto ele vai estar acusando aqui que a gente não está definindo qual que é o tipo, né? Aqui para o nosso objeto, vou pôr aqui um n, só para parar de dar erro, e a gente vai estar customizando isso aqui um pouco mais para frente. E aqui a gente vai receber os nossos to-dos, ok? Até o momento a gente está fazendo isso, e para conectar com o Prisma, nós vamos criar uma pastinha aqui na raiz do projeto, chamado lib. Aqui dentro de lib eu vou criar um arquivo chamado prisma.ts. Então aqui basicamente a gente vai exportar um objeto do Prisma Client. Então eu preciso fazer o import dele. Prisma Client from Prisma Client. E aqui um export const Prisma recebe new Prisma Client. Basicamente isso. Eu vou criar também um arquivo chamado db.ts. E aqui dentro desse arquivo, o que a gente precisa fazer? Eu vou criar o nosso objeto de interface, né? O export interface to-do, com as propriedades que a gente tem. Eu tenho um ID, que vai ser do tipo number, e eu tenho um description do tipo string. Ok? E aqui a gente vai criar duas funções. Uma função de obter todos os to-dos e de criar um to-do. Então, vou dar um export async function get all to-dos. Aqui vou fazer um const data recebe await prisma
que a gente acabou de criar, que é esse arquivo aqui, ó, prisma.ts. E aqui a gente pode obter, o legal do Prisma é justamente isso, que a gente pode obter o nosso esquema daqui. Então a gente tem o model to do, que é esse model que está dentro da nossa pasta Prisma, esquema.prisma, esse to do. A gente consegue recuperar ele aqui. Então, to-do.findMany. Eu vou obter todos os to-dos aqui que eu criei. E vou dar isso um return no meu data. E a gente vai criar também, exportar uma função, function, create to-do. Aqui a gente vai passar só um description. Vai ser do tipo string. Eu só preciso dar a descrição, porque o ID ele é criado de forma automática. E aqui eu vou dar um await prisma.todo, só que aqui eu vou passar um create. Ele pede um objeto que vai receber um data. E qual que é o data? É a estrutura do meu to-do. Aqui eu passo somente uma description, que é description. Description recebe description, então simplesmente description. Então aqui eu já tenho meus dois métodos que eu vou precisar, um para obter todas as listas, toda a lista dos to-dos e criar um to-do. E para inserir o to-do, a gente vai fazer isso via API. Então eu vou substituir essa API hello aqui que vem como default aqui do nosso projeto para todo.ts. Aqui eu vou remover esse data aqui, porque a nossa resposta não vai ser basicamente essa. E aqui, o que eu vou fazer? If rec.método. Se o método que está sendo solicitado for igual a post, né, eu vou criar, né, um to-do. Então aqui eu vou dar um return res.status 200. Vou copiar esse mesmo status aqui. Então, aqui eu vou colocar um message sucesso. E aqui eu vou implementar, né? Eu vou chamar aquela função que eu criei, né? Que é esse create to do. Então eu vou fazer um await create to do. Ele já faz a importação desse arquivo que eu criei. E aqui eu preciso passar um async aqui em cima para usar o meu await. E no meu create to do eu vou passar aqui um data. De onde vem esse data? Então, const data recebe, vem da minha requisição. Então, na minha requisição, eu tenho o rec.body. Como eu fazer uma chamada post, o meu valor que eu estou passando nessa chamada post, ele vai vir do meu body. Então, vou só para garantir aqui um json.parse. Se vier um objeto, né, eu já estou fazendo o parse desse JSON. Ok, então aqui já está criado o método que eu vou inserir. O método de buscar, como buscar, a gente vai fazer aqui no getServerSideProps. Eu vou passar a função que a gente criou. Então aqui eu vou colocar todos recebe await.get all todos e estou passando ele aqui para frente. Aqui a gente precisa tipar, né? Eu vou colocar aqui um post props, eu vou criar aqui interface post props. O que vai ter dentro das minhas propriedades? Até o momento eu tenho só um array de to-dos. Então eu vou ter o to-dos, vai receber qual que é o tipo dele. Vai ser um to-do que a gente criou ali, array, ponto e vírgula. Então, ele pegou esse to-do, que é a interface que eu tenho aqui dentro do meu db.ts, né? É esse to-do aqui. Então, aqui embaixo, agora a gente precisa fazer um código para renderizar esses to-dos que a gente tem. Até o momento, se a gente renderizar aqui agora, a gente não tem nenhum to-do. A gente pode até vir aqui, dar um json.stringify. Opa, fiz errado aqui, deixa eu colocar entre chaves. json.stringify. Vamos colocar aqui o nosso to-dos. Vou pôr um null. E vou pôr uma indentação aqui de 4. Né? Se eu dar um npm run dev, lembrando que eu já tenho as minhas duas instâncias, né, o Shadow e o initial setup, aqui dentro da minha aplicação.
Só que o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa persistir essas configurações lá no nosso PlanetScale. Se eu voltar aqui no nosso navegador e acessar a minha Initial Setup, que é meu branch, então eu estou navegando aqui no meu branch Initial Setup, eu vou ver aqui o esquema. Vou dar um refresh. Vocês podem ver que o nosso esquema está em branco. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa dar o comando npx prisma db push. Tem um db push e tem um migrate dev. A gente vai usar o db push porque a gente está apenas simulando aqui a nossa aplicação. A gente não está jogando para a produção direto. Se a gente fosse jogar para a produção, talvez seria ideal criar a migration e depois executar ela no nosso banco de produção. Mas aqui a gente está testando, eu vou fazer isso. Então o que ele está fazendo? Ele está acessando a nossa base aqui local 127.001.3309 na porta. E ele vai tentar persistir todo esse esquema que a gente tem aqui, baseado nessas configurações, lá dentro do nosso banco. Como o nosso banco está conectado ao PlanetScale, a gente vai ver isso acontecendo aqui dentro. Então, vou dar um refresh esquema, a gente pode ver. Olha, você acabou de criar uma tabela chamada ToDo. Por que ele sabe que essa é uma tabela chamada ToDo? Porque eu tenho um model, né? E ele fez essa conexão, ele entende que eu estou conectando com o PlanetScale e jogou isso como uma tabela aqui dentro. Então, até o momento, se a gente vier aqui em Overview, em ToDo App, a gente continua aqui com 0 tables, porque a gente está acessando a main, mas se eu vier na Initial Setup e acessar aqui o meu esquema, Initial Setup, a gente pode ver que ele está criando essa tabela. Simplesmente porque eu dei um db push e tem essas configurações lá do Prisma com PlanetScale. Aí que tem essa magia de trabalhar com branch separado e não afetar de produção. Mas imagina que eu quero jogar isso já para produção. Como que eu faço, né? Eu posso fazer via comandos, né? Que é o deploy, ou eu posso simplesmente vir aqui, eu estou selecionando aqui a minha Initial Setup, venho aqui em Overview, e a gente pode ver, Create a Deploy Request. Eu vim e clico nesse botãozinho aqui branco que a gente tem logo aqui embaixo. E o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai falar, esse esquema, esse último esquema, a alteração que você fez, você está jogando, você está colocando na main. É isso que está falando aqui em cima. Aqui embaixo ele fala, né, as pendências de alterações. Ele está falando que eu estou criando uma tabela chamada ToDo. Então, se futuramente eu vier aqui e adicionar um campo ou adicionar um novo módulo, ele vai trazer todas essas informações aqui novas para dentro desse esquema. E o legal é que a gente confere e fala, não, eu quero adicionar isso para o meu branch main. Então, eu confirmo, ele começa a fazer o deploy. Muito interessante isso, muito bacana. A ideia de trazer essa stack é conectar todas essas tecnologias e trazer agilidade para o projeto. Então, você traz agilidade, segurança, escalabilidade, custo baixo. Então, isso tudo é importante para o momento que você vai fazer o projeto, né? É claro que cada projeto você vai ter que pensar numa stack, né, adequada para o projeto, mas eu creio que essa stack que a gente está falando aqui vai atender a maioria dos casos, tem até desde projetos pequenos a projetos médios e talvez projetos grandes, sim. E com esse processo, né, finalizado, a gente pode vir aqui em Overview e agora a nossa branch main já tem uma tabela, né? A gente consegue avaliar que o esquema da main também tem essa tabela e não só a Initial Setup. Então até aí tá ok. A gente volta aqui para a nossa aplicação e agora a gente pode acessar npm run dev. Então, acessando a nossa aplicação aqui, ele vai cair na tela inicial e não vai exibir nada porque a nossa tabela está vazia. Então, tem várias formas, né? A gente pode fazer via interface, né, para inserir um registro aqui na nossa tabela, ou eu posso interromper aqui e fazer um npx Prisma Studio. Esse Prisma Studio, ele abre um espelho do nosso banco de dados aqui no navegador. Já traz toda essa interface aqui.
Então, o único model que a gente tem é o to-do. Eu vou acessar ele aqui e a gente pode adicionar um registro. Então, o nosso registro, nosso model, ele tem só um ID e um description. Então, voltamos aqui, um ID e um description. O nosso description aqui, eu vou inserir, por exemplo, task 1 e vou salvar essa alteração. Vou voltar aqui na minha aplicação, eu vou adicionar mais um terminal e fazer um npm run dev. E vou acessar aqui a porta 3000. Olha o que vai acontecer. Esse registro agora eu consigo acessar, porque eu já persisti ele lá na minha base de dados e isso já está sendo controlado lá pelo meu PlanetScale. Né? Agora, para deixar um pouco mais amigável a nossa aplicação, a gente vai instalar, né, e configurar o Tailwind CSS para a gente ter uma interface bacaninha, para a gente ler os to-dos e poder inserir também um to-do. Para instalar o Tailwind CSS, é só seguir a documentação. Aqui é o site oficial, a gente não vai precisar dele mais, nem do Prisma. E aqui a gente tem um Tailwind Components, que é um site onde tem vários componentes de várias pessoas que podem, vários desenvolvedores que podem publicar os componentes e você pode estar utilizando. A gente tem o Tailwind UI, que ele é o oficial do Tailwind, que é só os componentes, né? Aqui tem alguns componentes free e alguns componentes com cadeado que você tem que comprar, tá? Comprar essa licença deles. E na documentação oficial, que é o tailwind.com, css.com, tem o docs/guides/nextjs. Aqui ele fala como que a gente configura o Tailwind CSS dentro do nosso projeto. A gente pode configurar no Next, no React, no Angular, em vários tipos de projetos. Aqui a gente está utilizando Next mais Tailwind. Então, a gente já tem o nosso projeto criado. Agora a gente vai executar esse comando aqui, ó, npm install -d, tailwind css, post css e auto prefix. Vou abrir mais uma... Na verdade, eu vou interromper esse aqui da nossa aplicação. Vamos instalar isso daqui. E vamos instalar o Tailwind CSS init-p, usando o npx. Então, vamos esperar aqui terminar. Foi bem rápido. Coloco aqui embaixo. Pronto. Quando a gente executa esse comando, ele cria para a gente esse tailwind.config, esse postcss.config, e a gente precisa fazer uma configuração bem simples. No tailwind.config.js, adicionar esse content. Nosso content, vamos substituir esse por esse. O que ele está falando? Ele está buscando a pasta pages e a pasta components. Components a gente não tem por enquanto, mas a pages a gente tem sim. Só para aplicar esses estilos. E aqui embaixo, a gente tem que em algum momento importar essas configurações aqui, ó, Tailwind Base, Components e Utilities. Geralmente, quando a gente dá o npx create next app, ele cria essa pasta styles. E aqui dentro a gente tem a global.css. Eu vou desmanchar tudo isso daqui e colocar isso. Novamente, vamos dar npm run dev. Nossa aplicação, por enquanto, não tem, porque a nossa index permanece aqui como uma div simples. Aí a gente vai configurar. Eu já deixei esse componente aqui, eu já pesquisei ele, né, que é esse component to-do list 4. E a gente vai vir aqui no show code e copiar todo esse código aqui. Vou vir aqui, dar um copy. Então, aqui embaixo eu vou substituir por isso. Eu vou salvar. Ele vai dar uns erros aqui, porque ele veio isso daqui. Vou colocar aqui um parêntese. E um parêntese aqui embaixo. Vou salvar, ele vai dar a identada. E ele traz aqui como class. Eu vou dar um Command D ou um Ctrl D se você estiver usando Windows para substituir tudo isso aqui em massa. Para class name. Salvei. Ele também pede para substituir essa parte aqui do hífen. Vamos colocar aqui com letra maiúscula. Aqui embaixo também. Então, eu vou salvar. A gente não vai ter mais a exibição, né? Vamos voltar lá para a nossa aplicação. A gente vai estar vendo isso daqui agora, né? Vamos substituir aqui em cima para to-do
app. A gente já tem a nossa interface aqui. Agora a gente vai tentar substituir esse card aqui para os nossos to-dos. Então aqui embaixo eu vou colocar aqui um array de to-dos, interrogação, só para garantir que ele não vai navegar num array null, undefined ou nulo. Map, item, vou pôr um index aqui, que a gente vai estar precisando utilizar. E aqui a gente vai trazer esse componente aqui, que é essa div. Bom, ele está acusando aqui um erro, porque a gente precisa passar um key, e esse key eu vou pegar do item.id. Então, só para a gente colocar aqui, olha, vamos substituir esse texto aqui agora pelo nosso valor que a gente tem dentro do item. E o legal, né, da gente tipar os nossos objetos é que a gente consegue acessar quais propriedades que a gente tem disponível. Então, eu vou colocar aqui a description. Olha aqui, já tem o nosso task 1. E no lugar desse 9, o que a gente pode fazer é colocar o meu index mais 1, para não ficar aquele index 0. Então, aqui eu tenho 1. Se eu vier e adicionar uma nova tarefa, ele tem que aparecer aqui. Só que a gente vai fazer isso aqui agora nesse botão aqui, né, nesse texto aqui e esse botão. Para isso, eu vou subir aqui no nosso input, eu vou pôr um value, vai receber description. Aqui em cima, eu preciso criar o nosso description const. Vamos fazer um use state description set description use state. Vamos passar vazio aqui, só para funcionar. E aqui embaixo, a gente precisa chamar o onChange. Para toda vez que for atualizar, toda vez que for digitar alguma coisa, atualizar esse description nosso. Então, eu vou pegar aqui o evento, então set description, vai receber current.value. Opa, value. Aí sim, agora sim, vamos voltar aqui, beleza, está funcionando. E a gente precisa ter agora, persistir, né? Agora, no onClick aqui, a gente precisa inserir lá no nosso banco de dados. Então, vamos criar uma função chamada renderClick. Nada criativo isso daqui, né? Mas vamos lá. E aqui, basicamente, a gente vai fazer um await e dar um fetch. Né? A gente criou o nosso endpoint, a nossa API, que é esse todo.ts. Então, a gente vai chamar, fazendo uma chamada HTTP. Aqui a gente coloca /API, /todo. E aqui o segundo parâmetro que a gente faz é, qual que é o meu método? Eu vou passar o post para cair nessa condição aqui. E aqui eu vou passar o meu body, porque aqui eu estou esperando o body, né? Numa chamada post a gente passa no body. Então, body, 2 pontos. Eu vou garantir que eu estou enviando uma string, passando o description. Então, vou salvar isso daqui. E agora eu coloco o meu handle click aqui no onClick do meu send. Handle click. Vou salvar. Agora a gente pode voltar na nossa aplicação. Se eu colocar aqui um task 2 e clicar aqui em send, ele não vai atualizar a minha lista. Por quê? A minha lista ela está dentro de um get server side props. Então, para o nosso exemplo, só para ficar simplificado aqui, eu vou só atualizar. Então, vou dar um task 3 send. Eu simplesmente atualizo aqui meu navegador, ele já vem aqui para baixo. Então, a gente criou esse nosso to-do utilizando todo esse mix de tecnologias. A gente pode ver que fica uma estrutura bem enxuta, bem organizada da aplicação e bem poderosa também. A gente está focando aqui só em aplicação. Agora, para finalizar, a gente vai pegar todo esse código aqui e publicar na Vercel. Então, a gente vai ter o nosso ambiente já rodando em produção. Para jogar, né, essa aplicação nossa lá para a Vercel, a primeira coisa que eu faço é jogar esse projeto nosso para o GitHub. Então, já vou
persistir confirmar todas as alterações aqui. Então, vou dar um commit. E agora eu vou criar lá no meu GitHub, um novo repositório. Então, vou dar o to-do app, vou deixar ele como público também. Criei aqui meu repositório e vou fazer a conexão dele lá no meu projeto agora. Vou dar um git remote add, vou criar minha branch main e vou jogar as minhas alterações para main. Beleza, já tenho o meu projeto aqui criado, né? Aqui eu não tenho uma informação sensível, né? Porque você pode acessar aqui na parte aqui, tem o Connect. Quando você clicar em Connect, você pode copiar aqui a Connection String. É essa Connection String que vai fazer o acesso ao banco. Eu vou deixar ela aqui de forma pública, mas depois esse banco aqui eu vou apagar, né? Você pode conectar aqui com o Prisma. Então, essa é a nossa Connection String, tá? Isso aqui que a gente vai utilizar para fazer a conexão na nossa branch main. Então, essa deve ser uma informação sensível que não pode estar pública, né, dentro do seu repositório. Então, vamos lá, voltar aqui para o meu Git, né? Eu já adicionei isso aqui para o meu repositório aqui no meu GitHub. E agora, com esse projeto já no GitHub, eu vou acessar a Vercel. Eu já tenho o meu login, né? Então, eu fiz o login aqui com o GitHub. E eu caí aqui no meu painel, vou clicar nesse botão aqui, New Project. Ele já faz uma conexão com o meu GitHub. Então, como ele faz a conexão, ele já identificou aqui que eu tenho um projeto há 1 minuto atrás, que é o To-Do App. Então, eu vou importar através dele, vou manter o nome do meu projeto como To-Do App. E aqui ele pede algumas configurações, tá? Aqui que tem um ponto-chave para a gente estar utilizando. A gente precisa, lá do nosso .env, criar o database URL. O shadow database é só para execução local. Então, a gente só vai criar esse. E agora, a gente volta lá no Planet Scale e vem aqui em Connect. E a gente copia esse valor aqui. Volto lá para Vercel e vou colar esse valor aqui. Tá? Vou dar um add. E uma outra coisa que a gente vai fazer é o deploy. Esse deploy ele não vai funcionar, porque a gente precisa uma configuração lá no packages.json. Mas eu vou clicar aqui em deploy, para a gente já deixar funcionando. Dando build. Esse build aqui provavelmente vai dar um erro. E a gente vai voltar aqui dentro do packages.json. Aqui dentro de scripts, a gente vai colocar um post install. Então, depois de instalar os pacotes, ele vai rodar um comando chamado prisma generate. Esse prisma generate, ele vai gerar o esquema lá do prisma e vai fazer a nossa aplicação funcionar. Por isso que eu tenho que ter ele também instalado aqui como dev dependency. Então, vou dar um git add, git commit, -m, post install, git push. Vamos para o dashboard e ele está fazendo um build aqui. Tá? Vamos analisar o comportamento desse build. Por enquanto está tudo certo, ele está fazendo o build aqui agora. Bom, ele deu um erro aqui na nossa URL. Vamos acessar a variável de ambiente, né? Então, acessando aqui o meu To-Do App, a gente tem aqui Settings, Environment Variables. Aqui a gente tem o nosso Database URL. A gente pode editar. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou só desmanchar essa aspa simples aqui. Vou salvar e vou pedir para fazer um deploy novamente. Eu posso selecionar aqui o deploy que eu quero. Vamos selecionar esse último. Vou dar um redeploy. Vamos expandir o build. Por enquanto ele está instalando. Depois ele vai fazer o post build. Bom, depois de alguns segundos, né, ele terminou a primeira etapa, né, que é a etapa de build, durou 1 minuto. Ele agora já está pronto. Então ele gera esse link aqui, ó, do app 9ecru.vercel.app. A gente pode acessar aqui. Gera vários links, né, tanto de
o de produção, de teste e tudo mais, a gente já tem aqui a nossa listinha. Então, vou colocar Task 1, eu vou salvar, vou dar um refresh aqui na nossa página e já está acessando. Task 2, vou dar um refresh na nossa página só para atualizar, porque a gente não fez essa implementação. E agora, se eu der um refresh ou abrir essa aplicação aqui em outra aba, esses dados já estão persistidos. Olha aqui, já está persistido porque a gente já configurou isso tudo para um ambiente de produção. E a gente consegue controlar tudo isso aqui dentro da nossa aplicação, aqui quantidade de acessos e tudo mais. Aqui no PlanetScale, ele tem um modelo de precificação, né? Eu estou usando a versão aqui Develop, é uma versão beta, que ele tem 10 GB de espaço, 1 bilhão de leituras, né? Em bases de linhas, 100 milhões de escritas. Então é muita coisa assim para a versão free para a gente poder testar, e depois a versão um pouco maior é também um custo bem barato. Então a gente consegue criar uma aplicação e ter um custo inicial bem otimizado ali.